Milionário convida a empregada como piada. Ela chega deslumbrante e todos ficam em choque. A festa de gala na mansão de Eduardo Almeida parecia um conto de fadas. Luzes cintilantes, música suave e um fabuloso banquete que fazia qualquer um sonhar em saborear. Eduardo, um dos homens mais ricos da cidade, estava cercado por pessoas que admiravam sua riqueza e seu charme. Era um mundo de glamour onde todos se vestiam de forma impecável, ostentando joias brilhantes e sorrisos que revelavam mais afeto ao dinheiro do que uns aos outros. Entre todos os presentes estava Maria, a empregada. Ela sempre foi discreta, com suas roupas simples e um jeito gentil, mas muito firme. Ei, que tal você ser minha acompanhante hoje? Seria engraçado, não? Eduardo falou em tom de brincadeira, rindo da absurda ideia. O que ele não esperava era que Maria aceitasse e que viria à festa com um vestido tão deslumbrante que tirou o fôlego de todos. Quando ela entrou, a música parou. Silêncio. Então, murmúrios. Todos se viraram para a nova chegada, com olhos arregalados e bocas abertas. O vestido vermelho, como de uma verdadeira estrela, seus cabelos soltos e brilhantes, e uma maquiagem que ressaltava seu olhar determinado. Era a expressão máxima de confiança. As risadas pela piada de Eduardo rapidamente se transformaram em sussurros nervosos. A verdade é que muitos ali sentiam-se menores diante daquela presença. O que havia começado como uma brincadeira se tornara uma vontade desafiadora. Dentro dela, no entanto, pulsava mais do que uma vontade de brilhar. Maria guardava um segredo. Ela sabia algo que Eduardo desconhecia. Sua empresa estava envolvida em um escândalo que poderia arruinar vidas e que ela estava determinada a expor. Enquanto a noite prosseguia, a tensão entre os dois se acumulava como tempestade prestes a estourar. Eduardo percebeu que aquela mulher, antes invisível, agora era protagonista de sua história. Ele tentava esconder seu desconforto com a nova realidade que se desdobrava à sua frente. Os convidados, com rostos de pura incredulidade, eram forçados a confrontar seus próprios preconceitos. Quem era aquela mulher que fez escorregar as convenções sociais e causar um alvoroço? Conforme a conversa entre Maria e Eduardo se intensificava, revelações inesperadas saltavam à tona. Cada trocadilho e cada olhar trocado carregavam peso. Maria não estava ali para divertir. Ela tinha uma missão. As alianças possíveis começaram a surgir no meio de um clima de animosidade. E a verdade sobre o passado de Eduardo estava prestes a ser exposta. Um crime, um segredo, um mistério a ser desvendado. As interações entre eles revelavam que, na essência, não eram tão diferentes. Ambos tinham suas batalhas, seus medos, suas verdades a confrontar. No clímax da noite, quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma notícia estonteante viajou pela sala. Eduardo não estava apenas sendo confrontado. Ele era parte do escândalo que Maria tentava expor. Um murmúrio tomou conta do ambiente, e os olhares que antes eram de desprezo ou admiração começaram a se misturar com a condescendência. Um jogo de poder estava em curso. E assim a noite não seria apenas um desfile de elegância, mas uma dança de revelações. Estava claro que Maria era muito mais do que uma simples empregada. Ela era a chave. Ao mesmo tempo que a verdade sobre Eduardo lançada à luz,
A questão pairava no ar. Até onde ela iria em busca de justiça? A festa que prometia ser encantadora se transformou num campo de batalha de intenções ocultas e antigas mágoas. A expectativa era palpável e a única certeza que restava era a insegurança do que viria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu. Suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O murmúrio na sala se intensificou, como uma onda prestes a quebrar. Olhares confusos e expectantes se encontravam. Maria, no centro da confusão, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A revelação sobre Eduardo estava prestes a explodir como uma bomba. Mas, antes que ela pudesse falar, o inesperado aconteceu. O telefone de Eduardo tocou. A música de fundo se tornou um eco distante. Com seu rosto pálido e mãos trêmulas, ele atendeu. Era uma voz de outro mundo, baixa e apressada. E na sua face uma sombra de terror se formou. Eduardo, você precisa vir rápido. A polícia está aqui. Eles descobriram a verdade sobre o incêndio. Um silêncio macabro tomou conta do local. A palavra incêndio ecoou, a atmosfera quente da festa congelou. Todos se viraram para Eduardo. A expectativa no ar era palpável. Ele estava pálido, um fugitivo em sua própria festa. O que estava acontecendo? O olhar de Maria se estreitou. Tudo parecia fazer parte de um plano muito mais sombrio. E você sabe do que se trata? Maria questionou, aproximando-se. Seu coração estava em chamas, mas a determinação queimava ainda mais forte. Eduardo desviou a mente, nervoso. Não sei do que você está falando. Ignorância não é aceitável, Eduardo. O incêndio na fábrica, não é mesmo? Você sabia disso? A palavra fábrica cortou o ar, como uma faca afiada. Todos ali tinham um passado, uma conexão com o mesmo escândalo que pairava sobre eles como uma nuvem negra. Um dos convidados, um homem mais velho com um olhar cínico, se aproximou. A voz baixa e ameaçadora. Você sabia que a fábrica não só estava mal construída, mas também estava colocando vidas em risco, não é? As palavras dele feriram como um açoite. O que mais estava escondido sob aquela fachada de riqueza? Maria sentiu a verdade pulsar em seu peito. Eduardo não era o único que guardava segredos. O que mais haviam encoberto? A situação estava prestes a explodir. Esse não era um conto de fadas. Era uma tragédia a céu aberto. Eduardo, com o rosto contorcido em tensão, tentou se afastar, buscar uma saída, mas o burburinho da população o cercava. Não! Fui apenas um peão. Fui pressionado. Ele tentava se justificar, mas as palavras fugiam como fumaça. E Maria estava lá, olhando nos olhos dele, da forma que nunca havia olhado antes. O sorriso confiante se tornara um olhar cortante aço. Um peão que permitiu que tudo acontecesse. Você não pode se esconder, Eduardo. O mundo agora vê quem você realmente é.
Ninguém conseguiu desviar os olhos enquanto a tensão crescia, como um suspense carregado. Então, o inesperado, a porta da sala se abriu com um estrondo e 4 policiais entraram, uniformes brancos brilhando sob as luzes da festa. Eduardo Almeida, estamos aqui para prendê-lo pelo envolvimento no incêndio na fábrica, que resultou em várias vítimas. A voz do oficial ecoou e uma onda de choque atravessou a sala. A realidade desabou como um castelo de cartas. Eduardo estava paralisado. Todos agora olhavam para ele, e a linha entre o rico elegante e o criminoso se desfez. O quê? Isso não pode ser verdade! Ele gritou, mas a dúvida nos rostos ao redor parecia responder que... Tom, tom, tom. Para muitos, isso fazia mais sentido do que ele jamais imaginara. Maria ficou em silêncio, seu coração batendo descontrolado. Que ia acontecer agora? Havia algo a mais naquela noite. Uma trama crescente. E as últimas palavras de Eduardo a assombraram. Não, você não sabe a verdade. Ainda não! E com um movimento brusco, ele quis se jogar na multidão em busca de apoio. Mas era tarde demais. A sala estava num turbilhão. Segredos estavam prestes a se revelar e o peso da culpabilidade pesava sobre todos. O que mais estava escondido? O que Maria ainda não havia descoberto? A tensão pairava, e com ela a certeza de que toda a verdade ainda permanecia oculta, dando um aperto no peito de todos ali, como se as sombras de suas ações passadas finalmente viessem à tona. A sala estava em alvoroço. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Eduardo ficou paralisado. Os olhares pesados dos convidados o cercavam. Ele era um homem poderoso, mas naquele momento parecia um criminoso exposto, vulnerável. A palavra incêndio ecoava na mente de todos. Uma história que muitos haviam tentado esconder, mas que agora se espalhava como fogo. Maria observava, o coração batendo forte. Sabia que era hora de agir. Eduardo, você não pode fugir disso, gritou, sua voz cortando o murmúrio da sala. Mas, de repente, um barulho explosivo interrompeu a conversa. A porta da mansão se abriu com força e um grupo de pessoas entrou, o pânico estampado em seus rostos. Eram os funcionários da fábrica. Ele nos perdeu! Ele nos abandonou! O grito de uma mulher, lágrimas nos olhos, fez ecoar as lembranças de dor e desespero. A confusão tomou conta do ambiente. O que estava acontecendo? Todos olharam para a mulher perplexos. A imagem de Eduardo, no alto de sua posição, começou a se desmoronar na mente deles. Vocês não podem estar aqui! Eduardo exclamou, tentando manter a compostura. Mas a mulher avançou e ele recuou, como se tivesse sido atingido. Você acha que pode fugir da sua culpa, Eduardo? O incêndio não levou só bens. Ele levou vidas. As palavras dela foram como facadas. A sala foi tomada por murmúrios. E as expressões de desprezo agora se misturavam com a compaixão. Maria viu a oportunidade. O que mais você esconde, Eduardo? Você está cercado! Sua voz ecoava com autoridade, cortante. Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Um homem do grupo de funcionários se adiantou e o olhar de Maria se fixou nele.
Ele parecia familiar. Toda a verdade foi secada, Eduardo. Ele sorriu. E a expressão no rosto do homem fez o sangue de Maria gelar. Você! Maria gritou, reconhecendo-o. Era o ex-namorado dela, Pedro, que havia desaparecido. Quem por você, Maria? Eu vim por justiça! Ele a encarou intensamente, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem oculta. Os olhares se voltaram para Eduardo, agora tomado pelo pânico. Você não pode fazer isso! Eduardo estava se afundando em um mar de desespero, as cores de seu rosto se apagando. Que justiça, Pedro! Maria questionou, a voz tremendo. O que você sabe? Sua mente girava com possibilidades. Tudo mudou em um instante. Ele estava vivo, mas isso também significava que suas ações estavam conectadas a um grande segredo. Eu sei que as coisas não são como você pensa, Maria. Eduardo, ele não é o único culpado. As palavras dele dominaram o ar, como se cada letra carregasse o peso de uma verdade devastadora. Todos estavam agora em suspense, com a atenção fixada na revelação iminente. A tensão era irrespirável. Maria estava prestes a descobrir um segredo que podia mudar tudo. Eduardo, agora em um canto, como uma sombra, estava prestes a perder o controle. As vozes ao redor, os olhares se unindo, clamavam por respostas. A atmosfera estava carregada e a plateia tratava como se esperasse a explosão que mudaria tudo. E a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? O que mais Maria não sabia? O que Eduardo não havia revelado? O mundo estava se desmoronando ao redor deles. E ali, naquele momento, uma verdade pesada aguardava para ser exposta. Uma fenda que poderia engolir todos em sua essência. Ah! Noite ainda estava longe de acabar e a história deles estava prestes a se reescrever completamente. As palavras de Pedro ainda ecoavam na mente de todos. A expectativa crescente deixava a sala em um silêncio, carregado de tensão. Maria estava paralisada, processando a revelação. Eduardo, agora cercado, não sabia mais onde se esconder. O olhar de Pedro se fixou em Maria e os olhares de todos o acompanhavam, como se esperassem uma explosão. Você não é o único que tem segredos, Eduardo. Pedro continuou, seu tom desafiador ecoando pela sala. Eu sei de tudo e não estou sozinho. Outro homem do grupo de funcionários avançou, sua expressão carregada de raiva e desespero. Você pensa que pode nos deixar de lado, mas nós estamos aqui! Você não conseguiu apagar nossa dor. A indignação inundou o ambiente. A multidão sentia a mudança no clima. A adrenalina subindo como um trovão. Eduardo ficou pálido, seu corpo tenso como corda de violão. Vocês não podem fazer isso! Não agora! Ele gesticulou, tentando afastar as vozes crescentes. Mas a maré de acusações estava se formando. E a maré não tinha como ser detida. E então, do meio da multidão, uma figura feminina apareceu, os cabelos desgrenhados, o olhar furioso. Era a irmã de uma das vítimas do incêndio, uma mulher que todos pensavam que havia se perdido na tragédia. Eu sou a prova viva do que você fez, Eduardo. Minha irmã não teve uma segunda chance, e você estava lá. A voz dela cortou o ar como um raio. O rosto de Eduardo se transformou em uma máscara de horror. Você é um monstro! Sabe o que sua ganância causou? Ela avançou, e Maria sentiu a pressão aumentar. Não era só uma festa, era uma arena. As vozes se misturavam, e o silêncio antes tão ensurdecedor agora era preenchido por uma tempestade de emoções. Então,
Enquanto todos se concentravam na confusão, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora estourou do lado de fora da mansão. A vitória de Maria em expor a verdade foi interrompida por um tremor que fez todos caírem ao chão. A luz piscou e a atmosfera se transformou. O caos tomou conta. Gritos e ruídos se misturaram em uma sinfonia de pânico. A fachada da mansão tremia e os convidados se levantaram, atordoados. "O que foi isso?" muitos gritavam, enquanto outros se agachavam, buscando proteção. Maria, ainda em choque, olhou para Eduardo. Seus olhos agora estavam cheios de medo genuíno, uma vulnerabilidade que nunca havia visto. As máscaras de todos começaram a cair. Quando o silêncio começou a se estabelecer novamente, a porta de entrada, antes imponente, estava agora parcialmente destruída. Um grupo de homens armados surgiu, seus rostos encobertos. O pânico se espalhou e a expressão de Eduardo mudou imediatamente. Uma nova revelação parecia prestes a acontecer. "Doc, onde está o arquivo? Você sabe que só precisamos de você!" gritou um dos assaltantes. A sala ficou tão parada que se ouvia até o suor nos rostos dos convidados. A expressão de surpresa de todos era inconfundível. Maria olhou para Eduardo, seu coração acelerado. "O que é que está acontecendo, Eduardo?" A pergunta saía rouca, a necessidade de respostas ecoando na sala. Algo mais estava em jogo, algo que a envolvia. A realidade era muito mais sombria do que ela imaginava. "Eu não sei." Eduardo gaguejou, o ar lhe faltando. A certeza que um dia teve, agora era uma miragem, que ele estava cada vez mais encurralado. A mudança radical de tudo. Não eram só escândalos escondidos, mas vidas ameaçadas. "Os arquivos, Eduardo, você sabe onde eles estão?" gritou um dos homens armados, e a ameaça clara na sua voz preenchia o ambiente. Apontou a arma para Eduardo, fazendo com que o homem ficasse ainda mais pálido. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? A tensão foi substituída pelo terror. A sala que era de glamour e sorrisos agora transformou-se em um campo de batalha. As alianças começaram a se desfazer. O que mais estava escondido sob a superfície daquele mundo de riqueza? Maria piscou, percebendo que a luta estava apenas começando. O fogo do passado nunca se apagara. E o que mais havia esperando na escuridão? A noite ainda não terminara, e as revelações estavam longe de acabar. A sala estava em alvoroço. As palavras de Pedro ainda reverberavam nas paredes, e as esperanças de todos pareciam penduradas por um fio. Maria observava, sentindo cada batida do seu coração com intensidade. O clima, antes de festa, agora era de confrontação. Os homens armados estavam lá e a tensão estava tão densa que o ar parecia vibrar. Eduardo estava levando as mãos à cabeça, o desespero tomando conta dele. "Escutem, isso não é o que parece", ele implorou. Mas seu tom de voz não tinha mais poder para acalmar ninguém. A quantidade de segredos e mentiras pairava no ar, como um denso nevoeiro. E naquele momento crítico, enquanto todos os olhares se voltavam para a entrada da mansão, uma nova figura emergiu da escuridão. Uma mulher, vestida de preto, com os cabelos desgrenhados e um semblante descomposto, atravessou a porta destruída e parou no centro da sala. "Ele não é o único culpado!" A mulher gritou, sua voz ressoando como um grito primal.
Era Clara, uma ex-funcionária da fábrica, e o estado dela estava descontrolado. Suas mãos tremiam enquanto apontava para Eduardo. Você achou que tudo ficaria escondido para sempre? Você se esqueceu de mim, Eduardo? Os sussurros se intensificaram. Clara? O que você está fazendo aqui? Maria não conseguia acreditar na aparição dela, tão repentina e carregada de raiva. Clara tinha sobrevivido ao incêndio, mas estava marcada por ele. O olhar dela era cortante, cheio de dor e determinação. Eu não vim aqui para fazer uma cena, mas a verdade precisa ser dita. Clara avançou e todos se afastaram, criando um espaço ao redor dela e de Eduardo. Você estava por trás de tudo. Isso! Você manchou nossas vidas com sua avareza! E você sabia que sua fábrica não tinha segurança nenhuma? A indignação dela era palpável e a sala respirava seu desespero. Eduardo estava paralisado, mas enquanto tentava se recompor, uma nova voz surgiu do fundo da sala. E eu sei disso tudo também. Era Pedro, que finalmente revelara seu verdadeiro propósito. Eu nunca esperei que você colocasse a culpa em mim, Eduardo. O clima ficou ainda mais tenso e Maria sentiu um nó na garganta. Eu não entendo. O que você quer dizer? Ela queria entender a ligação entre os dois. Um grande esquema! Você se lembra do incêndio que morreu tudo na fábrica? O que ninguém sabia era que isso foi apenas a ponta do iceberg. Pedro continuou, sua voz crescente trazendo uma nova camada de choque à revelação. Eduardo estava lavando dinheiro com as segundas linhas e ficou cego na sua ganância. Todo mundo parou para processar o que estava acontecendo. Eduardo, que até então parecia o mestre do jogo, agora estava no centro de uma tempestade que não podia controlar. Ele balançava a cabeça, e sua expressão misturava confusão, raiva e medo. Isso é absurdo! Você está louco! Louco! Quer saber o que é loucura? É pensar que você pode continuar a se esconder por trás dos muros desta mansão, enquanto vidas inocentes são destruídas. Clara gritou, a emoção a dominando. Sua ambição empurrou muitos para a tragédia. A sangue frio você fez isso. Maria se sentiu como se estivesse em um turbilhão. As palavras voavam, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Clara então se virou para Maria, sua expressão suavizando por um momento. Você precisa saber a verdade, Maria. Sua vida toda foi uma mentira. Eduardo não é quem você pensa. Um frio percorreu a espinha de Maria, enquanto a revelação pairava no ar como um mistério profundo. O que mais ela não sabia? O que Clara tinha a dizer? O coração dela martelava e todos os olhares se voltavam para aquela mulher, como em busca de uma resposta para o quebra-cabeça que se tornara sua vida. E enquanto a noite avançava, o que antes parecia ser uma pequena briga de egos estava prestes a se transformar em um confronto devastador que não só mudaria as vidas de todos, mas também revelaria segredos que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Teias de mentiras estavam prestes a ser desmascaradas, e a batalha entre justiça e vingança estava apenas começando. As palavras de Clara ainda ecoavam pela sala, e o clima era de tensão pura. Todos estavam em suspense, a expectativa alcançando seu ápice. Somente o murmúrio nervoso dos convidados quebrava o silêncio pesado. Maria, você precisa saber o que aconteceu. Clara gritava, sua voz carregada de emoção. Mas antes que pudesse continuar, outra explosão ressoou, dessa vez vindo de um ponto diferente da mansão.
O estrondo foi tão forte que os copos nas mesas tilintaram e os convidados gritaram, se agachando para se proteger. Era como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Um dos homens armados caiu. A arma escorregou de suas mãos. Os olhares se encontraram, confusos e aterrorizados. A expressão de Eduardo ficou mais pálida e sua emoção se transformou em desespero quando ele percebeu que a situação estava fora de controle. "Isso não é bom!" ele gritou, mas mal podia ouvir a si mesmo, devido ao caos. As luzes piscavam enquanto fumos escuros começavam a invadir a sala. As pessoas se levantavam cercadas de pânico, e o choro de uma criança surgiu entre os gritos. A paisagem da festa de gala se transformou em uma cena de terror. "Vamos sair daqui!" Maria gritou e puxou Pedro pelo braço. Decidida, mas antes que pudessem se mover, com uma intensidade quase palpável, a porta de entrada foi arrombada. Dentre as sombras, uma figura familiar emergiu. Era Ana, a irmã de Eduardo. Seus olhos estavam claros de raiva e indignação. "Vocês não têm ideia do que aconteceu!" Ana gritou. Seus cabelos desgrenhados e suas roupas eram um reflexo da desordem que a cercava. "Vocês pensam que já souberam de tudo?" A sala ficou em choque com a aparição dela. Maria se virou, os olhos arregalados. "Ana, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim expor a verdade!" Ana apontou o dedo para Eduardo, que agora parecia completamente perdido, cercado por um turbilhão de emoções conflitantes. "Vocês acham que tudo isso é sobre dinheiro e fama? Não, é muito mais!" Nesse momento, mais gritos de pânico invadiram a sala, e a tensão atingiu seu clímax. Enquanto todos estavam distraídos com Ana, a energia do lugar mudou. Um dos homens armados se levantou e puxou um grande saco preto, jogando no chão. O som do impacto reverberou como um tambor, e sem aviso, ele começou a abrir o saco. As pessoas começaram a se afastar, a angústia subindo. Era como se cada respiração pesasse uma tonelada. E então, com um movimento brusco, o homem revelou um conjunto de documentos, fotos, papéis, registros, tudo ligado à fábrica. O coração de Maria parou. Ela conhecia aquelas fotos. "A verdade está aqui! Provas do que realmente aconteceu! Vocês acham que Eduardo é o único culpado? Nós somos todos cúmplices!" O homem gritou, sua voz ressoando com uma autoridade inesperada. Ele olhou para a multidão, todos os olhos voltados, e em um gesto rápido, começou a jogar as fotos na direção de todos. Maria se agachou e pegou uma. O rosto dela empalideceu. Aquela era uma imagem da fábrica em chamas, mas não era só isso. Mostrava também Eduardo e uma figura ao seu lado. O nó na garganta dela surgiu de novo. A figura era idêntica à de Pedro. Você estava lá?" Maria não conseguia tirar os olhos da foto. Pedro parecia ter seu próprio papel no que havia acontecido. "O que isso significa?" Maria questionou, a voz. "Roca, Pedro apenas a encarou, a expressão dele mudando de indignação para algo que se assemelhava a um remorso profundo. "Eu não quis que nada disso acontecesse, Maria. Havia um acordo." Ele respondeu, sua voz falhando. Um choque percorreu a sala. O mundo deles começou a desmoronar diante de seus olhos. Tudo o que acreditavam saber começou a se desfazer.
Você é um traidor! Eduardo exclamou, a raiva se misturando com o medo em seu olhar. A tensão entre todos era palpável. E de repente, o que deveria ser uma festa se transformou em um tribunal de revelações e acusações. Eu tentei proteger todos vocês, Pedro gritou, agora com lágrimas nos olhos. Era a única maneira de sobreviver, mas eu não sabia que... seria assim. E assim o caos tomou conta. O homem armado avançou com os papéis, mas antes que pudesse dizer mais, um outro som explodiu. E a figura de Clara se juntou a eles. Vocês não entenderam? Os arquivos têm nomes. Pessoas que morreram. Não só um incêndio, mas um esquema mortal. A tensão agora estava em um nível insuportável. Maria olhou para Eduardo, depois para Pedro. As máscaras estavam caindo e as sombras do passado finalmente começavam a emergir. O que mais estava escondido? A verdade estava se tornando um labirinto que ninguém sabia como sair. A única certeza era que agora nada seria como antes. A sala fervilhava de tensão. Todos estavam paralisados, enquanto Ana, a irmã de Eduardo, revelava segredos. A confusão se agravava, e mais vozes se levantavam na multidão. As acusações cortavam o ar como facas afiadas. Ninguém sabia onde se esconder. Um clima de tensão pairava, e Maria sentiu o coração disparar. Você não pode simplesmente aparecer e jogar isso na nossa cara! Eduardo gritou, sua voz tremendo. Ele estava cercado. A pressão era intensa. Clara, com o rosto pálido, olhava para ele, tentando processar cada palavra. O homem armado, que até então estava atordoado, recuperou a postura, os olhos ardendo de raiva. O que tem a ver você, Ana? Isso não é seu lugar! Ele apontou a arma para ela e um arrepio percorreu a sala. Maria ficou tensa, a pele arrepiada. A sala era um campo de batalha. Todos estavam em risco. Tudo poderia explodir a qualquer momento. Esperem! Gritou Pedro, tentando trazer sentido àquela confusão. Todos nós temos algo a perder. Vamos resolver isso sem violência. Mas as coisas estavam prestes a piorar. A porta da mansão se abriu com força e uma figura familiar entrou em cena. Era a mãe de Eduardo, com um olhar furioso. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, os cabelos bagunçados, uma expressão de desespero em seu rosto. A presença dela fez o ar esfriar. Você não sabe, mãe! Eduardo disse, a voz falhando. Esse fogo, essa tragédia, nós... A mãe olhou de um para outro aterrorizada. O que vocês fizeram? Ela merece saber a verdade, gritou Clara, apontando para a mãe de Eduardo, começando a se revelar. O incêndio não foi um acidente. Você sabia disso? Uma onda de murmúrios percorreu a sala. A mãe de Eduardo parecia triste e confusa. O que você está dizendo? Sua voz tremia. Olhos estavam fixados nela, e Maria sentiu uma dor profunda no peito. Havia segredos que estavam prestes a desmoronar. O que mais poderia ser revelado? E então, como se o tempo tivesse estagnado, um grito ecoou da porta. Parem! Vocês não estão vendo que isso é um plano! Era uma nova voz. Um homem surgiu, ofegante, os olhos arregalados. Maria já o conhecia. Era Carlos, um dos sócios de Eduardo. Todos se voltaram para ele.
Um silêncio quase místico pairou no ar. Um plano? Eduardo questionou. Aturdido! O que você quer dizer? Carlos caminhou em direção a ele, a expressão carregada de urgência. Tudo isso, a empresa, os incêndios, até a morte de seu pai, foi tudo arquitetado. Eu só queria proteger você. Havia um plano real por trás do que parecia ser apenas ganância. A sala explodiu em murmúrios. Como assim? Clara perguntou, seu olhar intenso. Maria não podia acreditar no que ouvia. A verdade era constantemente distorcida. E cada novo detalhe revelava uma nova camada de mentiras. Eu ouvi conversas, vi documentos. Carlos continuou. Eduardo estava no fundo de um esquema muito maior do que todos nós. E agora, eles estão chegando. O tempo está se esgotando. Naquele momento, tudo fez sentido, mas nada parecia real. As emoções começaram a borbulhar, e a sala se transformou em um verdadeiro caos. Então, de repente, houve outra explosão, mas essa vinda de dentro da mansão. O teto começou a desabar, e o pânico tomou conta. Todos começaram a correr enquanto o fumo enchia o ar. Eduardo, com o rosto pálido, olhou desespero para Maria. Precisamos sair! Eles vieram atrás de mim! Maria não tinha palavras. Essa noite tinha se tornado um pesadelo. Mas o que você fez, Eduardo? Sua voz estava trêmula. A sensação de desespero a envolvia. E eles eram apenas sombras, correndo em meio ao caos. Carlos, por outro lado, gritou: não podemos deixar que eles nos peguem. A verdade deve ser revelada. E enquanto ele falava, um brilho traiçoeiro cruzou seu olhar, um cálculo sombrio que não havia passado despercebido. Maria paralisou. O que havia de verdade em todas aquelas histórias? E então, quando parecia que tudo havia atingido seu limite, a realidade virou do avesso. Perceber que todos estavam em perigo não foi o que mais a abalou, mas o olhar de Carlos, como se a maior traição de todas estivesse, na verdade, se desenrolando bem diante de seus olhos. Quem era realmente Carlos? Os segredos eram muito mais profundos e traiçoeiros do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto todos corriam para escapar daquele inferno, Maria sabia que a noite estava longe de terminar. As verdades ainda estavam para serem descobertas, e a verdadeira guerra estava apenas começando. O caos tomou conta. Os gritos se misturavam e todos pareciam desesperados para escapar da mansão em ruínas. Maria puxou Pedro pela mão, mas nem mesmo ele parecia saber para onde ir. O cheiro de fumaça estava se intensificando e era difícil respirar. Mas quando a figura de Carlos surgiu, a urgência da situação se transformou em um completo estado de confusão. Carlos, o que você está dizendo? Maria questionou, seu coração batendo freneticamente. O que tem a ver isso com a gente? Eu só queria proteger você, Eduardo, todos nós. Carlos insistiu, mas sua voz tremia. A intensidade nas expressões de todos chegava a ser quase palpável. Quantas vidas foram sacrificadas por sua ganância? Ele se virou, os olhos fixos em Eduardo, como se o culpasse por cada dor sentida. Ana, mãe de Eduardo, ficou paralisada, sem saber como reagir. O que você quer dizer com isso? A tentativa de compor estava falhando. A vulnerabilidade dela estava exposta.
Mas antes que Carlos pudesse responder, houve uma nova explosão. Não era um barulho comum. Era um estrondo que parecia vir de dentro da própria fundação da mansão. As janelas tremulavam e um pedaço do teto desabou, levantando uma nuvem de pó e destroços. O pânico se espalhou rapidamente. Agora a urgência não era apenas uma questão de segredos. Era uma luta pela sobrevivência. Precisamos sair agora! Gritou Pedro, segurando a mão de Maria, enquanto tentava puxá-la na direção oposta à destruição. Mas antes que pudessem correr, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu do lado da sala, uma sombra sob a luz difusa. Era um homem alto, com traços conhecidos, mas coberto de cicatrizes. Um rosto que Maria reconhecia. Pai, é uma armadilha. A voz dele era severa e cheia de raiva. Era Rafael, ex-sócio de Eduardo, alguém que todos acreditavam estar perdido após o incêndio. Maria ficou em choque, o coração disparando. Como ele estava vivo? Rafael? Maria murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você? O que aconteceu? Eduardo, você me traiu. Rafael se virou, a fúria em seus olhos penetrando-os de todos na sala. Toda essa farsa, toda essa mentira, não é só sobre o incêndio, é sobre um plano que você arquitetou. A revelação caiu como uma bomba. Todos estavam em estado de choque. Um plano? Que plano? Ana gritou. Não há como negar mais, Eduardo. A fábrica, as demolições, foram todas suas ideias para fazer uma lavagem de dinheiro. E agora você quer que todos sejam seus martirizados. Rafael apontou o dedo para o irmão, sua raiva fervendo. A sala, ainda envolta em fumaça e destruição, agora fervilhava com uma nova tensão. Cada um deles estava prestes a descobrir que a profundidade da traição era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Maria olhou para Eduardo, esperando uma explicação que nunca veio. Isso não é sobre nós, Rafael. Você não entende, gritou Eduardo. Mas suas palavras soavam vazias. A confiança que ele sempre teve desmoronara diante de seus olhos. Você não tem ideia do que foi sacrificado aqui. Rafael respondeu, a voz reverberando com dor e culpa. Mas não estou aqui para expor suas falcatruas. Eu estou aqui porque há algo muito maior em jogo. E eles vão chegar agora. A multidão prendeu a respiração. O dígito do tempo parecia esticar e o medo tomou conta deles. A sala estava a um passo do colapso. O cheiro de fumaça se misturava ao do medo. E quando Maria olhou para os rostos ao seu redor, viu que todos estavam como ela, perdidos, desnorteados, em transe. Mas a pior parte era que a imagem de Rafael, aquele que muitos acreditaram estar perdido, agora se tornara uma figura de autoridade. Ele não estava ali apenas para salvar o que restava. Ele estava prestes a trazer à tona verdades que ninguém estava pronto para enfrentar. Vocês precisam sair agora! É tarde demais para vocês ficarem! Rafael gritou, seus olhos escaneando a sala, procurando por uma saída. Algo dentro de Maria se partiu. Aquela noite, que começou como uma festa glamurosa, agora se tornara um horror em que velhos segredos estavam prestes a ser revelados e alianças definitivamente quebradas. Qualquer sentido de ordem se esvaiu e todos precisavam decidir rapidamente: correr ou ficar e enfrentar o que estava por vir. Enquanto todos hesitavam, uma nova onda de estrondo ecoou pela mansão e o destino de cada um deles estava prestes a se alterar para sempre. O caos tomou conta.
Os gritos se misturavam e todos pareciam desesperados para escapar da mansão em ruínas. Maria puxou Pedro pela mão, mas nem mesmo ele parecia saber para onde ir. O cheiro de fumaça estava se intensificando e era difícil respirar. Mas quando a figura de Carlos surgiu, a urgência da situação se transformou em um completo estado de confusão. Carlos, o que você está dizendo? Maria questionou, seu coração batendo freneticamente. O que tem a ver isso com a gente? Eu só queria proteger você, Eduardo. Todos nós. Carlos insistiu, mas sua voz tremia. A intensidade nas expressões de todos chegava a ser quase palpável. Quantas vidas foram sacrificadas por sua ganância? Ele se virou, os olhos fixos em Eduardo, como se o culpasse por cada dor sentida. Ana, mãe de Eduardo, ficou paralisada, sem saber como reagir. O que você quer dizer com isso? A tentativa de compose estava falhando. A vulnerabilidade dela estava exposta. Mas antes que Carlos pudesse responder, houve uma nova explosão. Não era um barulho comum. Era um estrondo que parecia vir de dentro da própria fundação da mansão. As janelas tremulavam e um pedaço do teto desabou, levantando uma nuvem de pó e destroços. O pânico se espalhou rapidamente. Agora a urgência não era apenas uma questão de segredos. Era uma luta pela sobrevivência. Precisamos sair agora! Gritou Pedro, segurando a mão de Maria enquanto tentava puxá-la na direção oposta à destruição. Mas antes que pudessem correr, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu do lado da sala. Uma sombra sob a luz difusa. Era um homem alto, com traços conhecidos, mas coberto de cicatrizes. Um rosto que Maria reconhecia. Parem, é uma armadilha! A voz dele era severa e cheia de raiva. Era Rafael, ex-sócio de Eduardo. Alguém que todos acreditavam estar perdido após o incêndio. Maria ficou em choque, o coração disparando. Como ele estava vivo? Rafael? Maria murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você? O que aconteceu? Eduardo, você me traiu. Rafael se virou, a fúria em seus olhos penetrando os de todos na sala. Toda essa farsa, mentira, não é só sobre o incêndio. É sobre um plano que você arquitetou. A revelação caiu como uma bomba. Todos estavam em estado de choque. Um plano? Que plano? Ana gritou. Não há como negar mais, Eduardo. A fábrica, as demolições foram todas suas ideias para fazer uma lavagem de dinheiro. E agora você quer que todos sejam seus martirizados. Rafael apontou o dedo para o irmão, sua raiva fervendo. A sala, ainda envolta em fumaça e destruição, agora fervilhava como uma nova tensão. Cada um deles estava prestes a descobrir que a profundidade da traição era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Maria olhou para Eduardo, esperando uma explicação que nunca veio. Isso não é sobre nós, Rafael! Você não entende! Gritou Eduardo, mas suas palavras soavam vazias. A confiança que ele sempre teve desmoronara diante de seus olhos. Você não tem ideia do que foi sacrificado aqui. Rafael respondeu, a voz reverberando com dor e culpa. Mas eu não estou aqui só para expor suas falcatruas. Eu estou aqui porque há algo muito maior em jogo. E eles vão chegar. Agora! A multidão prendeu a respiração. O dígito do tempo parecia esticar, e o medo tomou conta deles. A sala estava a um passo do colapso. O cheiro de fumaça se misturava ao do medo. E quando Maria olhou para os rostos ao seu redor, viu que todos estavam como ela,
perdidos, desnorteados em transe. Mas a pior parte era que a imagem de Rafael, aquele que muitos acreditaram estar perdido, agora se tornara uma figura de autoridade. Ele não estava ali apenas para salvar o que restava. Ele estava prestes a trazer à tona verdades que ninguém estava pronto para enfrentar. Vocês precisam sair agora! É tarde demais para vocês ficarem! Rafael gritou, seus olhos escaneando a sala, procurando por uma saída. Algo dentro de Maria se partiu. Aquela noite, que começou como uma festa glamurosa, agora se tornara um horror em que velhos segredos estavam prestes a ser revelados e alianças definitivamente quebradas. Qualquer sentido de ordem se esvaiu e todos precisavam decidir rapidamente, correr ou ficar e enfrentar o que estava por vir. Enquanto todos hesitavam, uma nova onda de estrondo ecoou pela mansão, e o destino de cada um deles estava prestes a se alterar para sempre. O chão tremeu com uma força sem igual e, de repente, a parede ao fundo se desfez em uma explosão de fumaça e destroços. Uma figura encapuzada, algo entre um homem e uma sombra, saiu do nada. A presença dele era como uma força da natureza. Carlos, você fez tudo ficar mais complicado, ele rosnou, e assim que as palavras saíram de seus lábios, Maria sentiu um frio congelante na espinha. A revelação estourou como uma bomba. Carlos e esse homem estavam juntos. O plano, ele nunca foi para proteger ninguém. Foi para o poder. E agora vou fazer você pagar, Eduardo. Todos ficaram paralisados. O rosto de Carlos se retorceu. Ele era parte disso. A verdade, o segredo que ela sempre buscou, se desfez sob a realidade impactante de que não apenas Eduardo, mas todos estavam interligados em um jogo mortal. Rafael, Carlos e o encapuzado formavam um triângulo de traição que deixou a sala em um estado de choque profundo. O que Maria, Ana e os outros fariam agora? A única certeza era que o jogo estava apenas começando. O pânico dominou a sala. As paredes tremiam quando Rafael, com a fúria estampada no rosto, encarou Eduardo. Você tem que pagar por tudo isso. Essa farsa não vai durar para sempre. Maria, ofegante, olhou desesperada para Pedro. O que vamos fazer? Ele deslizou a mão pela nuca, a confusão pairando entre eles. Talvez, gente consiga encontrar uma saída. Tem que ter uma maneira. Carlos, com a voz embargada, olhou fixamente para Rafael. Você não pode simplesmente acusar sem provas. A verdade está se desintegrando aqui. Mas suas palavras soaram fracas e vazias, ecoando na tensão do lugar. Uma nova explosão de fumaça irrompeu na sala. Saiam, agora! Gritou Ana, puxando a mãe e Maria. O desespero instalou-se e, em um único movimento, todos começaram a correr em direção à saída. Passos acelerados, corações acelerados, ao corredor. Um grupo de homens encapuzados apareceu na frente, bloqueando o caminho. Vocês acham que vão escapar? Um deles rosnou a voz cortante como um fio de navalha. Não! Não vamos ficar aqui! Respirou Maria, empurrando Pedro em direção a uma porta lateral. Tem que haver outra saída! E com uma coragem que não sabia que tinha, ela empurrou Pedro na direção correta. Mas o barulho de um tiroteio começou, fazendo ecoar disparos que atravessavam as paredes. Um dos homens encapuzados caiu, e a sala ficou em silêncio por um instante, o choque pairando no ar. Era um momento que ninguém poderia esquecer. Rafael olhou para Eduardo, os olhos cheios de raiva e desespero.
Você ainda está com medo do que pode acontecer? Então, a cena intensificou ainda mais. Enquanto os homens se levantavam, a realidade da situação subia. E a verdade estava prestes a ser exposta. Não importava o custo. Uma figura conhecida emergiu das chamas e todos pararam. Clara, com um olhar determinado, caminhou até eles. Acreditem em mim! É hora de acabarmos com isso! Clara, não! Isso é perigoso! Maria gritou, mas já era tarde. O fogo a cercava, como uma tempestade de destruição, e o pânico estava crescendo, fazendo a vida deles parecer como um filme de terror. Todos nós temos segredos. Não podemos mais esconder. A voz de Clara ressoou, mais poderosa do que tudo que haviam ouvido antes. Eduardo, você não é o único culpado, e eu não pretendo deixar que você fuja disso. Os rostos se tornaram uma tapeçaria de medo e confusão. Maria buscou o olhar de Pedro, sentindo seu apoio. E em um momento de lucidez ela percebeu. Eduardo, agora ou nunca! Gritou, enquanto se dirigia em direção ao grupo, determinada a acabar com essa farsa. Quando a fumaça começou a clarear, a verdade era muito mais do que estava escondido. As rachaduras no chão eram como a verdade que tinha que ser exposta. E antes que qualquer um pudesse entender o que realmente estava acontecendo, a conversa se transformou em um clamor de vozes, todas falando ao mesmo tempo. E no meio do caos, uma ideia brilhante iluminou o rosto de Maria. Vamos expor tudo! O incêndio! O esquema, tudo, era um momento de clareza, e mesmo em meio ao horror, ela sentiu a força da coragem dentro de si. E assim, enquanto o som das sirenes se aproximava, eles perceberam que cada um deles tinha um papel na história que ainda estava por vir. A vida, as mentiras, as traições, tudo convergia para aquele momento. Com coragem renovada, Maria olhou para Eduardo e para todos os presentes. É hora de tomarmos a verdade nas nossas mãos. Esse era o momento, e o futuro estava nas mãos deles. A luta ainda não tinha acabado, mas havia esperança. No meio desse tsunami de revelações, a incerteza pairava no ar. O terror pode ter sido só o começo. E assim, a história deles estava longe de terminar. Qual seria o destino daquela noite? Cada um tinha uma escolha a fazer. Agora, eles precisavam se unir para ver o que o amanhã traria. Antes de finalizar, uma mensagem muito importante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que continuemos com essa jornada juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Quero saber tudo! E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama eletrizante. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!